Gostaria de dar uma ótima tarde, né, início de noite para os colegas, nesse evento hoje, com a presença do Dr. Celso, uma referência nacional e internacional, para a gente tratar o assunto da miopia. Agora, saindo da pandemia, a gente vai se deparar com o impacto que teve também, né, as crianças um pouco mais restritas, os pais fazendo uso aí dos artifícios digitais para entretê-los. Então, um tema muito relevante para a gente. Gostaria de agradecer muito ao Dr. Celso pela presença, ao professor Molinari, que organizou o evento, e aos demais amigos da Sociedade Mineira de Oftalmologia pela iniciativa. Passar a palavra para o professor Molinari. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, João, nosso presidente. Eu aqui, como diretor-secretário, estou sempre atuante aqui junto com vocês. Nós estamos aqui também com o Breno, que é o nosso vice-presidente, que vai nos ajudar, porque é um tema que ele domina aí de cadeira. E eu queria agradecer ao Celso, já é a segunda vez que ele nos abrilhanta. A primeira vez foi há 3 anos atrás, exatamente em maio de 2018. Nós fizemos uma bela reunião, onde a gente contou com os colegas também aqui de Minas, o Borestes, a Isabela e o Galton, e foi uma bela discussão presencial. É uma pena que, eu estava comentando com o Celso, agora a gente está nessa restrição toda, né? Mas não tem problema, ele dentro em breve, assim que possível, nós vamos estar aqui com ele novamente. Eu queria apenas apresentar o Celso, que os oftalmologistas já o conhecem sobejamente, né? Mas ele, além de nosso amigo, ele é revisor da Revista Brasileira de Oftalmologia e daquela e-oftalmo. Ele é membro do Departamento de Refração da Soblec e é um médico consultor da Roya, além de ser um estudioso assim violento da área da miopia. E nós estamos percebendo que a miopia, nós temos aqui uma turma também que está nos assistindo da graduação, e só lembrando que a miopia ocorre quando o foco visual se forma antes da retina, causando dificuldades para a gente enxergar com nitidez o que está longe. Eu estava comentando com o Celso que eu estava terminando a aula agora às 7 horas e perguntei para 12 ou 13 alunos que estávamos na turma, metade era míope, eu ainda brinquei, falei, a outra metade vai ficar, né? Porque, de acordo com dados do OMS, entre 2020 e 2050, estima-se que a alta miopia cresça 89% no Brasil. Durante o tempo da pandemia, houve um aumento de 39% dos atendimentos de crianças com a doença, tanto na rede pública hospitalar quanto nos consultórios. E isso e muito mais, mecanismos, né, causas, tratamento, nós vamos deixar agora o professor Celso abrilhantar-nos com essa aula que a gente, com certeza, pretende aproveitar muito. E queremos que vocês façam muitas perguntas, porque as perguntas realmente fazem parte de todo o sucesso da palestra do professor Celso Cunha. Muito bem-vindo, Celso. Fica à vontade, viu? Você está em casa. Obrigado, Molinari. Obrigado, colegas, pelas palavras. É sempre um prazer estar aí com os colegas de Minas. Minas é um estado na oftalmologia que já produziu por muitos anos e continua produzindo muita ciência. Então, a gente conversou com o Molinari, falei para ele que a gente não podia preparar uma aula básica, tinha que ser uma aula um pouco mais avançada no sentido de cutucar, instigar, tem coisas aqui que ainda geram alguma dúvida, vamos estudar um pouquinho mais, então vamos produzir mais ciência, a ciência tem que sair de Minas, tem que sair de São Paulo, tem que sair do Brasil inteiro, mas esses estados sempre estiveram à frente das pesquisas oftalmológicas no Brasil. Então, vamos instigar para que continuem sempre assim, né? Muito bem. Então, vamos compartilhar aqui a tela com vocês, para que a gente possa começar aí a nossa apresentação.
Ficou certinho aí? Ficou, né? Certinho, Celso. Certíssimo. Obrigado. Então, vou só tirar aqui os nomes para eles não ficarem aqui na minha frente. Excelente. Então, a gente já sabe que a miopia tem aumentado a sua prevalência em todo o mundo, e em especial na Ásia, onde algumas capitais ou algumas cidades mais urbanizadas estão chegando a 80%, 90% dessa população míope. E aí nós temos que levar em consideração que esse aumento na incidência ou na prevalência da miopia está relacionado com o maior crescimento do globo ocular. Então, o entendimento de todos os detalhes relacionados com isso é fundamental para qualquer forma de controle. Nós temos que estar ligado nisso aí. O detalhe é o olho cresce em tamanho e aí vai gerar maior poder dióptrico. Então, se é o crescimento ocular que está levando a tudo isso, entender completamente esse crescimento é fundamental, né? Então, a gente tem citado por vários anos que talvez, com grande chance, que o uso exagerado das atividades muito próximas é um dos fatores fundamentais nisso, assim como a falta de atividade externa, a falta de atividade ao sol. Então, hora que a gente tem a combinação desses fatores, e isso nós temos que lembrar que as crianças hoje em dia, esses olhos crescem demais porque eles estão praticamente acorrentados aos celulares, aos eletrônicos portáteis. E com esse uso indiscriminado, eles praticamente ficam o tempo todo por ali. É totalmente diferente de brinquedos anteriores que tinham, que as crianças brincavam, que ele usava 10, 15 minutos já largava. O celular, às vezes, fica 2, 3 horas, 4 horas seguidas sem tirar da mão, sem descansar os olhos, sem voltar a visão para o longe. E o que isso pode gerar nos olhos, né? Então, é sabido que esses raios de luz, ao entrar no olho que começa a ficar míope, existe um defocus hipermetrópico. Defocus esse que o foco anterior deveria ser aqui na retina, e ao invés de formar aqui na retina, forma um pouco mais para trás, como se fosse nessa região hipermétrope, né, num paciente míope. Então, esse é o defocus hipermetrópico periférico. Isso aqui, hoje em dia, é a teoria mais aceita para estimular o crescimento dos olhos. Então, nisso, todo e qualquer tratamento vai tentar melhorar de alguma forma isso aqui, seja através do bloqueio farmacológico com o uso da atropina, porque ali naqueles receptores existem receptores muscarínicos, e se eu usar o anticolinérgico, que é a atropina, eu consigo segurar esse receptor, bloquear esse receptor para que a acetilcolina não faça seu efeito ali, ou não estimule quimicamente, farmacologicamente, o crescimento. Ou eu posso controlar isso através do controle do defocus, para que não focalize dessa forma, através de lentes de contatos especiais para isso, ou mesmo algumas lentes de contato bifocais, já usadas anteriormente, ou multifocais, ou mesmo pode controlar com ortoqueratologia, ou hoje em dia, já em vários países do mundo, já com lentes para óculos que conseguem controlar o defocus. Então, qualquer uma dessas situações, observem que vai cair na mesma teoria. Controlar o defocus farmacologicamente ou através da via óptica. Muito bem, mas até quando, então, esse olho cresce e a gente deveria controlar esse defocus? Então, alguns estudos mais antigos chamam a atenção de vocês que é no início dos anos 70 e no início dos anos 90, achavam que por volta dos 13 anos parava o crescimento ocular. Então, esses estudos ainda eram com biometria ultrassônica e, além disso, sem imersão, e, além disso, esses estudos eram com uma população geral, estava todo mundo misturado no mesmo barco, hipermétrope, míope e emétrope. Então, com isso, dava resultados que podem não ser a realidade nos míopes. Por que podem não ser? Ainda estudo mostrando com emétropes
vejam que esse crescimento ocular está ocorrendo mesmo após os 15 anos de idade nesse estudo. E esse estudo não é estudo asiático. Aqui nós estamos falando do estudo na Dinamarca. Então, o que acontece? Ele vai ter que chegar aqui ainda a zero. Aqui, nessa situação, ele ainda não chegou no zero. Ele ainda tem que chegar a zero. Então, com isso, observem que a gente ainda vai passar uns anos para conseguir controlar isso. Que isso pare totalmente. E aí, mas alguém pode chamar, Celso, você está brincando, você está questionando 0,05 milímetros? É porque aqui, nessa população acima de 17, 18 anos, o pequeno crescimento ocular é muito difícil ser compensado pelo cristalino. Ali você começa a ter algumas mudanças que o cristalino não consegue mais perder poder para poder compensar. E aquela mudança que talvez também ajudou com a mudança de índice de refração do cristalino, também começa a se estabilizar. E aí, pequenas mudanças aqui já pode ser um aumento muito maior do grau. É totalmente diferente de uma criança com 7, 8 anos, que muitas vezes cresce 0,2, 0,15, não tem aumento do grau. Por quê? Nessa situação, consegue perder o poder do cristalino, e ao perder o poder do cristalino, compensa o crescimento ocular. Com essa compensação, não tem o aumento esperado da miopia, apesar do crescimento ocular. Então, isso tem que ser sempre chamado a atenção. E aí, já com N muito maior de 11 mil pacientes, aqui asiáticos em Taiwan, mas como o N era muito grande, eles conseguiram separar a população míope da população hemétrope e da população hipermétrope. Então, observe que o crescimento axial do olho míope é totalmente diferente do crescimento axial do olho hemétrope, o que é totalmente diferente do olho hipermétrope. Quando você junta isso, você dá a entender que talvez esteja parando por aqui pelos 13, 14 anos. Mas a hora que você separa a população míope, você vê que isso não acontece. E a gente que está fazendo praticamente há 10 anos biometria óptica, a gente está observando isso toda hora, toda hora, toda hora. Agora, eu brinquei com uns conhecidos, são filhos de médico, colega nosso, que a gente acompanha há um bom tempo, e aqui agora com a pandemia e tudo mais, e eles muito felizes, porque ela passou para a medicina, 19 anos, cresceu 0,7 milímetros em um ano. Por quê? Começou a ter que estudar tudo por celular, tudo mais, para poder passar, e todo tempo querendo estudar, conseguiu o objetivo, mas no olho que era 24,5 passou a ter 25,2 em apenas um ano. Lógico, parou a atropina com esse estresse todo aí, né? Então, vejam que essa questão é fundamental, entender esse crescimento e acompanhar os pacientes baseados no crescimento ocular. E aí, essa outra questão que a gente está falando do cristalino é muito bem esclarecido nesse trabalho de 2012, que avaliou longitudinalmente os pacientes por cerca de 8 anos e conseguiu perceber o antes e o depois de como estava a espessura do cristalino. O poder real do cristalino é muito difícil medir. Então, esse estudo baseou-se na espessura do cristalino. E observe que a população hemétrope está destacada com as bolas e a população míope com o quadrado. Nesse ponto, essa população míope, essa população que está do quadrado, começou a ficar míope nesse ponto. Observe o que aconteceu com a espessura do cristalino. Então, nesse ponto, o cristalino parou de afinar, ou seja, parou de conseguir perder mais poder. Perdia um pouquinho, mas muito pouco, insuficiente para acompanhar o crescimento ocular. Enquanto aqueles pacientes que se mantiveram hemétropes, observe que nesse ponto aqui que eles iam ser apertados, vamos dizer assim, ele conseguiu ainda perder mais poder. Assim, ele se manteve hemétrope. Então, esse mecanismo de compensação nesses pacientes hemétropes não conseguiu ser mantido nesses pacientes míopes, ou que ficaram míopes. Isso é muito importante entender. Bom, entendido tudo isso, nós temos que relembrar, desde 2010, nós estamos comentando os mesmos fatores de riscos para a miopia.
ou de ficar com uma miopia que progrida muito rápida, então nós temos que lembrar dos pais que têm maior que 3 dioptria, nós temos que lembrar se a criança aos 6 anos já tem 2 dioptria, por exemplo, de miopia, tá? Lógico que uma criança que, de repente, você encontra essa criança com 2, 3 anos, e ela teve poucas atividades próximas, e de repente ela já tem 7, 8 graus, ela não se enquadra nesses critérios aqui. Muitas vezes ela não foi exposta a tanta coisa e ela tem uma carga genética envolvida, ou até mesmo algum outro problema que favorece, alguma outra patologia que favorece ser míope. Então, essa não é a situação. Mas aquele que você viu, ele de repente com uns 3 anos de idade, ali ele estava com mais 0,50, e aí fica o dia inteiro no celular, quase não vai para fora e tudo mais. Você pega ele já com 6, com 2, meu amigo, isso aqui vai, toma cuidado. E assim, os pacientes que nessa idade, próximo dos 6 anos, já estão acima dos 23,8. Também nós temos que ter cuidado com esses pacientes que eles tendem a progredir muito mais. E lógico, esses pacientes que estão com os principais fatores de riscos ambientais que podem ser modificados, pois a genética dos pais nós não podemos modificar. A genética que ele ganhou já foi, mas aqueles pacientes que estão com pouca atividade externa e tem muita atividade indoor, muita atividade próxima, cuidado com eles, eles podem começar a progredir demais. Então, isso foi bem claro para nós, um dos melhores trabalhos que tem, esse de 2006, onde avaliou-se vários estudos tentando achar a probabilidade de se tornar míope. E aí se observa que nessa população que teve bastante atividade externa, quase que nada de, ou uma mínima prevalência de miopia existia. Só que quando eu baixava as atividades externas e ainda piorava ainda mais com muita atividade próxima, foi o pior cenário. Então, isso tem que ser levado em consideração na hora de, não é só mandar para fora, tem que mandar para fora e diminuir o eletrônico. Por quê? Porque nós temos que lembrar que esse estudo publicado de uma revisão de um levantamento de vários estudos, publicado em 2008, era o que acontecia de 2006, 2007 para trás. Nessa época, nós não tínhamos tanto esses abusos dos eletrônicos como tem hoje. Então, essa realidade ainda vai ser muito pior. E aí, aqui, essas atividades próximas podem ficar mais constantes e modificar um pouquinho essa parte anterior desse gráfico, falando sobre a questão do meio ambiente. Então, isso nós temos que levar em consideração. E aí nós temos alguns estudos já recentes, esse estudo, de novo, Copenhague, fora da Ásia, mostrando que essa população de 16 a 17 anos, acompanhada por vários anos, alguns até com mais de 6 anos de segmento, observem que quanto mais horas esses pacientes tinham de uso diário dos eletrônicos portáteis, mais chance tinha de ficar míope, acompanhando claramente as horas. 2 a 4 tinha uma chance, 4 a 6 já era maior, mais que 6 maior ainda. Então, acompanha nitidamente o incremento do uso dos eletrônicos portáteis. A chance de ficar com uma miopia na idade dos 16 a 7 anos. Muito bom. E agora, um estudo agora, pré-printing, 2021, julho de 2021. Ophthalmology fresquinho deste mês. Falando o quê? Na população holandesa. Aqui é muito interessante porque eles usaram o próprio smartphone da criança para medir o tempo que ela usava de eletrônico portátil. E fez essa avaliação dessas crianças, avaliando também as suas atividades externas e a outra. E, ao mesmo tempo, eles, no aplicativo, media a distância da face da criança ao celular. Então, isso foi muito importante porque eles viram que quando você tem a associação fica muito grande quando eu tenho a criança com muita atividade de perto e pouca atividade externa. Quando essa atividade externa é alta, tão quanto como aquele outro estudo, a relação fica média,
não fica alta. Então, essa associação aqui é alta, a outra diminui a potência, diminui a causa de. Mas observe que os jovens desse estudo, próximo de 12 a 16 anos, estavam, em média, 4 horas por dia de atividade eletrônica, fora da atividade escolar. Não é considerada aqui a atividade escolar. Tá certo? Então, observem quanto que está sendo exposta essa criança, e não é mais só na Ásia, fora da Ásia, vários lugares mostrando que existe a associação acontecendo. Muito bem. Outro trabalho agora, também recente, impresso, também do Ophthalmology, esse com N, meu Deus, só a Ásia pode fazer isso. Mais de 1 milhão de estudantes sendo avaliados. Mais de 1 milhão. Ah, Celso, essa refração é sem cicloplegia. É sem cicloplegia num ponto, no outro e no outro, porque são 3 avaliações. E aí, o que está interessante nesse estudo? Tem uma avaliação pré-Covid, junho de 2019, tem uma avaliação dezembro de 2019, quando começa o problema do Covid lá para a China, e uma avaliação em junho. Observe a incidência nessa população entre 7 e 18 anos de apenas uma das cidades da China, uma big cidade, de 52% em 6 meses, aumentando apenas 1%. Mas na hora que começa a pandemia, que na pandemia você tem um aumento de quase 3 a 4 vezes das atividades próximas, mas você tem uma redução menor do que uma vez das atividades externas. Então, observe que o aumento das atividades de eletrônicos portáteis foi muito maior nessa população do que a diminuição das atividades externas, certo? E mesmo assim, eu tenho um incremento aqui de dezembro para junho muito maior. Aqui está 5% praticamente. Tá? Então, essa variação aconteceu por quê? Por alteração de dieta? Não, provavelmente continuaram comendo a mesma coisa. Então, o que mudou aqui principalmente do hábito de vida? Mais eletrônicos portáteis na vida dessas crianças. Diminuiu um pouco as atividades externas. Tá? Então, mais uma vez, chamando a atenção que essas atividades aí mudam o mundo. Muito bom. Agora, e as formas de controle? Vamos entrar agora especificamente nas formas de controle. Então, nós vamos ter, logicamente, que se o meio ambiente interfere em alguma coisa, eu fazer qualquer tipo de tratamento e não comentar nada sobre controle ambiental é como fazer algum tratamento para ceratocone e a criança coçar na sua frente e você não fala nada. Você tem que falar alguma coisa sobre evitar isso. Então, a gente tem que conversar com os pais sempre sobre o controle ambiental. Isso não significa que vai fazer. Tá? Só lá em Cuiabá que o Celso fala, a turma obedece. Não, não é que obedece, mas eu tenho que falar de novo. Se o cara volta com a mesma coisa, você tem que falar de novo. O que vai fazer? Vai ter que falar. O uso farmacológico, né? Farmacológico ainda, o tratamento mais reconhecido ainda é a atropina. O uso de lentes de contatos que possam controlar o defocus e sobre lentes para óculos. Não vou comentar sobre ortokeratologia, porque a gente não trabalha com isso, não tenho nenhuma experiência, eu só iria comentar com vocês sobre dados, então eu preferi deixar de lado. Muito bom. Ambiental, seguimos a mesma conduta, somente com um protocolo mais elaborado. Hoje tem 3, 4 páginas de PDF que eu encaminho para os pais. É bem claro para eles que nenhuma informação foi colocada ali ao acaso, tudo baseado em dados científicos, e coloco os artigos à disposição deles, todas as referências citadas no final dessa orientação que a gente encaminha por e-mail, e se ele quiser qualquer um daqueles trabalhos, alguns pedem, me manda esse aqui. Minha auxiliar tem toda a lista dos negócios lá, ela manda para todo mundo que pede. Alguns pedem, alguns não pedem, só leem, mas normalmente quando eles acabam de receber isso na hora que vem na avaliação, eles atendem melhor. Quando eles deixam de vir com 4 ou 6 meses e só voltam com 1 ano, eles perdem esse controle no meio do ano, no meio do caminho. E aí sempre a gente pede esse controle 2 horas de atividade externa todos os dias e sempre manter as atividades eletrônicas portáteis somente 1 hora ao dia. Lógico que essa atividade está relacionada com lazer. Agora, na pandemia, ficou muito difícil porque muitas crianças, a única forma dela ter o acesso à educação
era através de um celular. Então, várias crianças pioraram o seu controle. Muito bem, para a gente entender melhor sobre lentes multifocais, a gente tem que entender pelo menos alguns conceitos sobre lentes. Então, nós temos alguns tipos, que seria uma lente biconcêntrica. Dessa forma, eu teria uma lente que tem o centro para perto e a média periferia para a distância, ou ao contrário, a parte central para a distância e a média para perto. Então, nessa situação, um é o oposto do outro. Tem algumas combinações de lentes que ela usa dessa forma. Você pode usar um olho de um jeito, o outro olho ao contrário, ou usar os dois olhos de alguma forma, da mesma forma. Elas têm algumas combinações. Mas algumas lentes, mesmo que dessa forma, elas só têm uma apresentação. Então, tem que ter esse cuidado na hora de verificar se essa lente pode ser usada ou não para o controle da miopia. E da mesma forma, a multifocal esférica, só que em vez de ter duas áreas, ele vai mudando o poder da área central para a área da média e periferia. E aí a gente tem também as lentes com anéis múltiplos concêntricos. Então, são vários anéis que também pode ser uma região central de perto e depois com dois arcos, por exemplo, de distante, ou ao contrário, a parte central, e aí dois anéis intercalados por outros dois anéis na parte da média periferia. Observem que essas situações podem ser usadas, qualquer uma delas, de acordo com a adaptação do paciente para presbitas, mas para o controle da miopia, somente essas lentes poderiam ser usadas, porque o centro, obrigatoriamente, tem que ser de perto. O que vai fazer o controle do defocus tem que ser mais positivo, então tem que estar o perto aqui em volta. O centro tem que ser de distância, melhor dizendo, e a parte periférica tem que ser de perto. Então, somente esses três tipos de lentes conseguem suportar isso. E no Brasil hoje a gente só tem essa forma, essa que tinha anteriormente, era a que eu vi da Johnson, a nova, a Oasis, ela inverte, essa parte central fica para perto e aí não dá para usar. Muito bom. Então, os estudos mostram uma variação muito intensa entre controle da miopia, tanto do aspecto refracional quanto do aspecto axial. Axial aqui está no azulzinho mais escuro. Observe que nós vamos ter alguns próximo de 20% somente, mas nós vamos ter alguns estudos com 70 e poucos % de controle da miopia. Todos esses estudos são com follow-up interessante. Isso é uma meta-análise bem interessante sobre várias técnicas usadas, várias lentes usadas. Quem quiser ter o acesso a elas é bem interessante. Se quiser pedir no e-mail, a gente manda, sem problemas. Tá? E aí, hoje em dia, a gente tem uma lente específica para isso, que é a lente de contato MiSight da CooperVision. Então, observe, ó, dois arcos que seria como se fosse de controle de foco, chamado nessa lente, são dois arcos como se fosse qual? Uma lente de múltiplos anéis concêntricos, certo? Qual que é a diferença dessa lente, por exemplo, para uma que viu da concorrente aí, da CooperVision? A área central dessa lente, ela é maior. Então, com essa área central, deu mais conforto de visão para as crianças. O presbita, ele tem uma área menor aqui, porque ele precisa dessa área de longe para ver. O míope não precisa dessa área de longe. O míope, essa área de longe, essa área intermediária, digamos assim, da lente, é uma área só para controlar defocos. Não é para ele ver. Ele não vai ver de perto com essa área, não é isso. Ele só vai ser usado na média periferia para controlar o defocus. Então, com essa abertura aqui, essa lente se tornou muito mais adaptável às crianças. E as crianças passaram a ter maior tolerância a ela. Tem a disponibilidade de ser lente com descarte diário e uma variação de poder entre 0,50 e 6 de miopia, né? Muito bom. Aí nós temos o controle relacionado com o estudo de segmento de 36 meses com essas lentes, mostrando próximo de 60% de controle. Controle bastante interessante para uma lente de contato. Muito bem. Uma outra opção, a lente DIMS, ou a MyoSmart, da Roya, é uma lente que, na verdade, é para óculos, né? É uma lente de controle de defocus para óculos. Os óculos já foram usados há tempos atrás para o controle da miopia, com o uso de lentes progressivas ou de lentes bifocais. Só que, naqueles estudos iniciais, o mais famoso deles é o Komen, que usou lentes progressivas, ele mal conseguia 20%, então praticamente foi abandonado.
se usar esse tipo de correção. Alguns estudos com algumas lentes com adição de prismas começaram a dar uma melhoradinha, começaram a ter um resultado um pouco melhor, mas às vezes tem que ser aquela população que tem uma esoforias, que tem alguma outra queixa relacionada. E aí não vai ser para todo mundo esse mesmo controle. Esse controle aqui é totalmente diferente. Então, observe que tem uma área livre de 9 milímetros na lente e é contornada por uma área cheia de controle de focos que vai até 33 milímetros dessa lente. Que em cada detalhezinho desse aqui vai ter um desses conezinhos, como se fosse alvozinhos, de pouco mais de 1 milímetro de tamanho, com área normal em volta, para poder ainda manter uma qualidade visual em volta, que vai ter um defocus próximo de 3,5 dioptrias em cada um desses pontos. Então, praticamente é um óculos que nessa lente terá 400 segmentozinho desse, por isso que são múltiplos segmentos, que vão controlar o defocus. Assim, nessa iluminação, parece que, mas isso aqui é muito esquisito, muito estranho, não dá para olhar com isso. Mas em visão natural, você vê que isso aqui é imperceptível. Né? E ele tem uma variação de poder que pode ser desde menos meio até menos 10 dioptria, com um poder de astigmatismo que pode chegar até 4. Só que nesse ponto, a soma entre o valor miópico que você tem e a soma desse valor do astigmatismo não pode passar de 10. Não seria o equivalente esférico. Seria essa soma, não pode passar de 10. Tá? Por causa da base da lente, que aí não permite que seja feito dessa forma. Muito bom. E quais são os resultados encontrados com a MyoSmart? Então, os resultados são interessantes. Em 24 meses, conseguiu, em termos refracionais, 52% de controle, e um controle ainda maior quando se refere ao crescimento axial do olho. E lembramos que o crescimento axial é a questão mais importante desse controle, chegando a valores próximos de 62% com essas lentes, em 2 anos. E aí, esse estudo fez o shift over, essas duas populações passaram a usar, esses 2 grupos passaram a usar a MyoSmart e conseguiu manter o controle nessa população, completando esse estudo. Estudo esse publicado esse ano no British Journal of Ophthalmology. Muito bom. E o American Journal publicou em 2020 esse estudo muito interessante falando sobre a aceitabilidade e os desconfortos relacionados com esse tipo de lente. Então, observe que para essa população, por exemplo, a população infantil, é muito difícil fazer um questionário de avaliação com crianças com 6, 7 anos de idade. Não é tão fácil. Então, aqui eu vou chamar a atenção de vocês, principalmente para a população adulta. Eles colocaram 10 pacientes nessa situação aqui, expostos a essa lente por uma semana, para investigar como é que eles ficaram, como é que eles sentiram. E aí nós vamos chamar a atenção que vários pacientes queixaram de tontura. Né? E aqui as crianças também queixam. Sente uma tontura quando mexe a visão, tudo mais. Não que não possa se adaptar, mas eles queixam disso. E a percepção que a média e periferia fica borrada, quase todos eles perceberam isso. E a necessidade de algum ajuste na armação também foi muito reclamado. Precisa ajustar, e a hora que ajustou, aí agora ficou melhor. Então, algum ajuste relacionado com a armação também foi muito encontrado. E a queixa, que também pode ser relatada de imagens fantasmas, também foi encontrada. Agora, passeando somente nessas crianças, nessas 20 que participaram desse estudo, observe que, sabendo dos benefícios que essa lente pode ter, conversando com seus pais e as crianças, 90% das crianças preferiram manter a lente MyoSmart, manter a lente que pudesse proteger. Ou seja, esses desconfortos existem, igual, por exemplo, você tem uma lente progressiva e você olha de lado, parece que as coisas estão subindo. Você tem esse desconforto, mas você aprende a usar, aprende a evitar essa área, pronto, e você ganha o benefício de quê? Ter uma visão de longe e perto sem precisar tirar o óculos, ou sem precisar trocar o óculos. Então, dessa mesma forma, nesse sentido aqui, os pacientes recebem o benefício de melhorar o controle da sua miopia, um tratamento que pode ser único. Você pode passar o óculos, porque já é míope, e já vai receber o benefício de ter o tratamento para controlar a progressão da miopia. Muito bom. Então, logo, logo, essa lente será lançada no Brasil, o lançamento previsto é para outubro desse ano, a MySight já está disponível no Brasil, já temos a disposição de usar os colírios preparados em farmácia de manipulação da atropina, pode ser 0,01%, 0,025% ou qualquer coisa assim,
qualquer coisa mais baixa, que já tem vários estudos demonstrando que essas concentrações um pouco maiores são melhores do que concentração padrão inicial, que era 0,01. Mas hoje, se você chegar com um paciente míope, e agora? Antes só tinha o colírio, agora, de repente, daqui a pouco você vai ter 3 opções. O que não vão fazer? Dá um vale-refeição, um vale-miopia para ele, você vai lá, escolhe qualquer coisa. Não, acho que essa não é a melhor solução. Nós temos que ter algumas comparações. Infelizmente, essas comparações não vão ser com estudos duplo cego randomizado. Nós vamos ter que usar uma regra geral para tentar entender isso. E aí, nessa regra geral, a gente vai colocar alguns conceitos para que vocês possam entender melhor na hora de indicar essas lentes. Então, inicialmente, idade inicial, por exemplo, para uma lente MiSight. Então, normalmente está sendo colocado como 8 anos, porque os estudos foram feitos dessa forma e, convenhamos, crianças 5, 6 anos não é tão fácil colocar uma lente de contato. Então, eu acho que talvez a tendência geral vai ser começar daí para frente. Atropina também tem se aceito 5 anos por causa dos estudos que mostram essa relação, mas a gente tinha algumas crianças que a gente pensava em colocar tudo mais, só que tem um estudo que eu até esqueci de colocar aqui, eu falei sobre isso segunda-feira e pensei em colocar e depois eu esqueci de colocar, mas tem um estudo avaliando crianças menores com atropina que mostra uma diminuição da profundidade de câmara anterior quando essa criança é muito pequena, 3, 4 anos. Talvez essa diminuição de câmara anterior possa trazer algum prejuízo inicial na circulação do humor aquoso ali, nós podemos ter alguns problemas relacionados. Então, talvez não estaria indicado realmente para as crianças menores de 5 anos. E, nesse caso, essa lente no óculos para controle, inicialmente, não teria por que não usar numa criança de 3 anos, de 4 anos ou de 5 anos. Ela poderia ser indicada em qualquer idade. Desde que se comprove que está tendo progressão da miopia, ou que tem grandes chances de, ela poderia ser indicada. A questão do limite da miopia, a ParaMiSight, como ela só tem até -6, eles tentam pedir para você que você não comece, por exemplo, o paciente tem -6, você vai começar com uma lente que se daqui a 6 meses evoluir, você já não tem mais como tratar. Então, eles estão pedindo para começar antes, ter uma forma de usar meio que off-label, você colocar a máxima correção que está ali e completa com óculos. Uma forma off-label de tentar resolver essa questão do limite superior para MiSight. Muito bem. A atropina, por enquanto, não teria limites, qualquer grau poderia usar, sendo que não poderia se confirmar a eficácia para maiores poderes. Nos menores poderes que foram estudados, que é a população geralmente até 6, 7, tem uma eficácia X. Não significa que uma população que tenha maior poder vai ter a mesma eficácia. E para MyoSmart, o limite seria baseado nesse conceito de deixar um pouquinho para poder usar um pouco mais, seria 9,5, já que ela tem um limite até 10. Em relação ao astigmatismo, para MiSight, o limite não vai ser aquela relação geralmente usada de forma geral para os míopes em relação quando tem miopia e astigmatismo de 1:4, porque aqui essa questão de ter o foco ou a percepção simultânea, eu já perdi um pouquinho de qualidade visual e aí perder mais um pouquinho pode dificultar. Então, normalmente o limite é 0,75, independente de qual poder tenha. Então, mas tem um cuidadozinho especial com criança, de repente, com 0,75 de miopia, 0,75 de astigmatismo, talvez não vai encaixar bem para essa criança, ela vai ter um pouquinho de desconforto visual. A atropina, para estudos, para entendimento geral, geralmente o 1,5, porque a tendência maior quando o paciente tiver 2,5, 3 de astigmatismo, principalmente se ele tiver alguma inclinação fora do eixo horizontal, fora dos astigmatismos a favor da regra, ele pode ter um pouquinho mais de chance de ter algum comprometimento corneano, alguma coisa, e isso de repente pode fragilizar a córnea do paciente, usa atropina. Então, vários estudos cortaram isso aí, e aí tem que ter cuidado, tem que acompanhar mais, usar 2, 3 anos de avaliação, ver que a córnea está se estabilizando, ou está estável, tem uma progressão ainda com biometria, e aí para tentar usar a atropina nessa situação com cuidado. E a MyoSmart vai ter o limite até 4, mas lembrando que não pode ter miopia mais que 6 nessa situação, tá? Não sabemos também se vai ser um comportamento melhor em relação a controle, ou comportamento igual a controle, como foi o estudo da MyoSmart de Hong Kong, porque lá na Polytech
o nível de controle foi também do e-mail, mas existe a situação dessa lente ser disponível até 4, até menos 4 de astigmatismo. Muito bem. Atividades esportivas, né, para lente de contato, estaria ok, totalmente indicado para a maioria das atividades esportivas. O uso do colírio não vai interferir normalmente, vai conseguir praticar seu esporte. E aqui na MyoSmart eu deixei um talvez, porque se você tiver com um uso de um óculos especial maleável que não quebre, ok, está liberado, já que a lente é de policarbonato, você pode usar normal para a prática de esporte. Mas, de repente, você pode estar com uma armação em 3 peças, alguma coisa que quebre fácil, não está indicado para esporte. Muito bem. Em relação a custo, vai ser um limite importante para nós aqui no Brasil, da MySide. O custo não é tão baixo. A atropina é o menor custo disponível, né? E, por enquanto, a MyoSmart é considerado um custo médio, que a previsão para o Brasil é próximo de 450, 500 dólares. Está estudando isso, como que vai ser lançado. Esse ainda é um fator limitante que ainda a Roya está estudando como é que vai fazer isso. Em relação à lente de contato e efeitos relacionados a risco, o risco mais importante aqui seria a ceratite. Um ponto importante que a gente gosta de chamar é que a ceratite não é mais frequente na criança de 8, 9, 10, 12 anos. Os riscos maiores de ceratite com lente de contato gelatinosa estão na população entre 19 e 25 anos. Então, nesses casos aqui, principalmente para que vai ser uma lente de troca diária, os relatos de ceratites são bem abaixo do que é relatado de forma geral para o uso de lente de contato. Muito bem. Em relação ao uso da atropina, o principal problema de efeito colateral é a fotofobia, né? Relatado em alguns casos, mas que muitas vezes não inibem o uso, ou não descontinuam o uso. Muitas vezes usa-se lentes fotossensíveis, mas na ideia de que é necessário uma maior entrada de luz no olho, esse pode ser um contrassenso de uma coisa para outra, né? E, no caso da MyoSmart, praticamente os riscos não tem maiores riscos relacionados com aquelas queixas que os pacientes tiveram, porque aquilo não vai causar nenhum problema maior para a criança. Muito bom. Agora, recentemente, também um artigo publicado em Press, ainda no Ophthalmology, falando dos riscos e benefícios relacionados ao controle da miopia, e esse autor chamou muita atenção do uso da lente de contato, esse foi o maior foco dele. Então, ele mostra que o uso das lentes de contato, o seu risco é muito menor do que os aumentos que a miopia pode fazer. E isso ele estava falando somente usando 5 anos. Você pode usar muito mais, desde que a miopia esteja aumentando, você pode usar 8, 9, 10 anos. Muitas crianças estão acostumadas a usar lente por toda a vida, ou até que faça uma cirurgia refrativa. E se tem aumento, você pode usar com tranquilidade. E se para lente de contato esse benefício já for muito maior do que os riscos, imagine para uma lente para óculos, né? Tem tudo para dar certo isso aí. Bom, em relação à atropina, eu gosto muito de chamar a atenção, porque às vezes com essa história da pandemia, muitos estão ficando meio chateados com o controle em relação à miopia, mas eu gosto sempre de usar esse critério não é de sociedade, critério meu, critério particular que eu uso, para tentar selecionar qual é a melhor dose para cada paciente. Só que normalmente eu fico entre 0,025 e 0,01. Poucos pacientes meus usam 0,05, mas eu tenho alguns casos que eu precisei usar. Muito bom. Então, o que eu levo em consideração? Taxa de progressão, refração, diâmetro anteroposterior do globo ocular. Se todas essas condições estão presentes, ou seja, a taxa de progressão anual só é 0,50, não é maior que isso. Se está com menor que menos 4 refração, menos 3, menos 2, menos 1, qualquer coisa assim. Se o diâmetro anteroposterior é menor do que 24,5, normalmente eu entro com 0,01%. Explico para os pais as duas concentrações e explico que normalmente nesse caso eu entro com essa, a maioria concorda, alguns não, doutor, fica aquela outra maior, pode ser, não tem problema, tal. Aí a gente acaba usando a 0,025 também. Muito bom. Agora, se esse paciente está com 0,75 ou mais de progressão, ou a sua refração inicial já está maior que 4, ou o diâmetro axial do olho já é maior que 24,6, eu já falo, pai, esse garoto tem muito maior chance de crescer, nós não deveríamos perder tempo, e a melhor opção para ele, eu recomendaria que ele começasse com 0,025.
Da mesma forma, a maioria concorda, mas alguns... pode começar com 001 primeiro? Lógico que pode. Por que não? Vão começar, vão acompanhar, vão refazer as avaliações e vão ver, daqui um ano, qualquer coisa, troca, aumenta a concentração e segue o tratamento da mesma forma. Agora, nos pacientes acima de 16 anos, eles vão bem com 0,01%. Normalmente controla bem. Você não precisa chegar numa maior concentração. Só que da mesma forma, se não controlar tão bem, eu aumento um pouquinho mais. Nem sempre eu vou direto para 0,025. Às vezes eu passo para 0,015, 0,02%, e se já controla, tá ok. Se não, vou mais para frente um pouquinho com a atropina. Muito bem. Agora, um estudo também desse ano, publicado agora mês passado, mostrando, em relação a pacientes da Alemanha, 80 pacientes estudados, né? Praticamente, o que ele fala? Que no dia a dia da clínica, do consultório, não observou um grande efeito de controle da atropina 0,01%. Tá. Mas o primeiro fato que eu queria chamar a atenção de vocês, observe na faixa etária, de 6 a 15 anos. Então, uma faixa etária grande. Difícil de comparar quem está crescendo com 6, o que está crescendo com 15. E também alguns pacientes próximos de 0,6, 0,5 de miopia, até 15 de miopia. É totalmente diferente. Então, esses estudos, esse gráfico dele é interessante porque ele separou isso, e na hora que ele estratifica isso, você consegue ver melhor essa situação. Observe que aqui, mesmo quem está com 15 anos, o grupo não tratado e o grupo com atropina teve um menor crescimento axial do que aqui. Significativamente aqui nessa situação. Porque nessa situação, 0,01%, ok. Só que aqui, quando faz um ano que não controla, você tem que fazer alguma coisa a mais, tem que aumentar a concentração. Você tem que entrar com mais tratamento, ou ser mais incisivo no controle ambiental, tem que fazer alguma coisa. Não só o 001 não funciona e desiste. Não, não é por aí. Não é essa a ideia principal. E aí, um outro trabalho também interessantíssimo, também impresso ainda, é um segmento de 2 anos, só que olha que legal. Esse estudo tem a primeira fase do tratamento pré-pandemia. Pré-pandemia usando atropina 0,01%. E tem outra fase do estudo com pandemia usando 0,01%. Então, observe o que aconteceu. Então, não fique triste de estar perdendo um pouquinho do efeito da atropina com 0,01%, que isso já é constatado em vários lugares do mundo. Isso está acontecendo mesmo. Por quê? Porque aumentou as atividades próximas. E se você já não corta isso, piorou muito mais. Tá? Então, observe que no primeiro ano, de março de 2019 a março de 2020, o estudo relata esse crescimento de 0,24, e praticamente o dobro a partir de março de 2020 e março de 2021. Por quê? Teve um aumento abusivo das atividades próximas de eletrônicos portáteis, até mesmo na forma escolar, e quase nada de atividade externa. Tá certo? Nesse momento, deveria ter feito o quê? Incrementado a dose, ajustado a dose da atropina, para poder usar mais, já que algumas dessas situações, elas estavam ocorrendo o aumento das atividades próximas por motivos educacionais, e nós não vamos cortar a educação, é óbvio. Né? Agora, os pacientes que chegam a gente, tem como passar isso para a TV? Bem sacado. Isso. Às vezes nem pensou nisso. Às vezes o menino já fala de sacanagem, não, pai, é só no celular que dá. Ele não quer colocar lá porque ele pega uma tela do celular, divide a tela, metade da tela é aula, metade da tela é a conversinha com os amiguinhos. Então, vocês imaginam quanto que está o esforço visual dessa criança. Muito bem. E agora também, 2021 também, em julho, uma publicação bem recente, mostrando um uso interessante. O André pediu isso, mas isso aqui é só um relato de casos, são 3 casos somente, que associou os 2 tratamentos, o controle do defocus com a lente MiSight, okay? E o uso de atropina 0,01%. E esse estudo conseguiu próximo de 75% de controle em um ano. Somente 3 crianças que fizeram isso, em média de 4,5 de miopia, mas que anteriormente a isso tinha aumentado praticamente 1,12 grau de média. E depois que fez o tratamento, 0,25 somente. Então, um controle
bem interessante. A associação provavelmente fará sucesso, porque nesse caso a gente já testou, a gente publicou no CBO, a Associação de Lentes de Contato Bifocal ou Multifocal para o controle da miopia, com a atropina 0,01%, e as crianças não conseguiam usar. Talvez aquele diâmetro central menor, a criança teve mais dificuldade com aquela percepção simultânea e aí não tolerou. A maioria desistiu. Então, eu já tinha até desistido dessa associação, mas agora, talvez, com essa situação da MySight ser totalmente diferente, aí talvez vai funcionar legal. Muito bem, sempre lembrar que quando eu vou usar uma concentração diferente de 0,01%, a orientação off-label deve ser indicada para as crianças. Alguns consideram que não é necessário, mas eu acho que, para mim, tem que dar. Eu continuo fazendo a orientação já está mais elaborada com alguns conceitos relacionados com o que o CFM já colocou, alguns colegas me mandam pedindo a nova, a gente tem disponibilizado para os colegas, atualizar o seu consentimento informado aos pais, e para quem vai usar lente de contato, se for essas lentes de contato bifocais, também tem que fazer, porque também não é previsto para isso, tá? E lembrando o Dr. Brian Holden, nós não sabemos tudo ainda, né? Como eu falei no início, esse é um estado que pesquisa muito, estuda muito, e é importante que estude cada vez mais, mas nós já temos informações o suficiente que fazer nada não é o correto. Nós temos muita informação para simplesmente não fazer nada, tá bom? Então, meu e-mail de contato aqui para vocês, e aqui minhas netas em atividade ao ar livre, sempre sou míope, as mães delas são míopes, até agora elas não estão. Obrigado, era isso que eu queria passar para vocês, aguardo as perguntas. Valeu, Luiz, desculpa por demorar aí os 46 minutos, mas acho Não, que foi legal. Você foi brilhante. Eu e o Breno vamos nos intercalando aqui e te pedindo uma orientação, como, se você quiser mandar depois para a gente, tanto consentimento informado, quanto aquela orientação sobre o controle ambiental, aí a gente coloca lá nos grupos da SMO, que seria ótimo. E o Breno tem uma perguntinha também aí dos painelistas, né, Breno? Sim, pode mandar aí. Ô, Celso, foi ótimo como sempre, né? Foi bom que deu para dar uma boa revisada com esses artigos, né? De 2021, inclusive, né, Molinari? É verdade. Atualizadíssimo. Hoje 21 ainda não coloquei no grupo, vou colocar agora à noite. Já está separado aqui para colocar no grupo. Mas chegou uma pergunta aqui do André, Celso, se por acaso tem algum estudo que você tenha visto associando as lentes da Roya, né, com essas lentes de contato para controle da miopia. Não, ainda não tem. Não tem, né? Eu comecei a fazer o protocolo para protocolar aqui no Brasil para começar isso, mas ainda a Roya ainda está travada para me disponibilizar a lente. Entendi. Era para ter me mandado em abril, aí deu negócio, não conseguiu legalizar para ela entrar legal no Brasil. Agora, sobre o custo... Porque ela teria que entrar como outro nome, não pode entrar como outro nome. Entendi. Entendeu? Apesar de ser doação, ela tem que vir como MyoSmart. Sim, sim. Pode entrar escondido. Ainda mais que depois você vai publicar isso. Exatamente, Ela quebra a parte ali no meio e corta. Foi a lente de miopia que acabou com o meu olho. Pronto, olha o rolo que tá. Não, mas não era essa lente, era outra. Era, sei lá, outro nome. Não pode. Então tem que entrar certinho. Então a gente ainda está passando por isso. Mas provavelmente eu acredito assim. A única coisa que pode atrapalhar isso, como atrapalhou para mim a lente de contato, é intolerabilidade. Mas juntar as duas formas de controle vai melhorar. Só que o que é o problema que eu penso? A hora que você adiciona mais coisa, a criança sente que está mais protegida, ela quer pegar mais o celular. Esse é um dos problemas. Aí ela quer dar uma abusadinha. Entendeu? Porque já está com duas coisas, então já pode liberar meu celular. E aí fica naquela, e aí às vezes o efeito não vem, então. Você tem que adicionar coisas. Se você não adiciona, é difícil. É difícil. A gente não vê toda hora aquela criança que vem assim, que o pai fala assim, ó, doutor, tá aqui, ó. Eu vou te passar aqui o relatório dos últimos 3 meses. Tá aqui o gráfico, ó. Tem 2 pais aqui que eles são psíquicos. Um até promotor aí, já ficou muito meu amigo. Mas
ele pega e mostra aqui, ó, é 1h20 que vai dar por dia. 1h20. E tem hora, e aí ele fala assim, pai, para aí, é 1h20, mas tem hora que eu estou na esteira caminhando 30 minutos, você sabe que eu não estou vendo nada, eu só estou escutando. Então, veja que é um controle rigoroso. Agora, o menino tem o melhor PlayStation que tem uma Big TV Smart, então, ele tem condições de ter acesso a uma melhor tecnologia para fazer longe. E o pai joga junto, entendeu? Então, é aquela interação. Agora, você vê muitos casais que o cara tá vendo, filho? Tá vendo, filho? E o cara tá com o celular na mão. Então, o que o filho tá vendo se você tá mandando um zap na consulta do filho? Isso. Pô, é o seu exemplo, cara. Então, você não vai falar assim, ó, filho, você tem que usar menos e digitando. Então, você manda uma mensagem, filho, você tem que usar menos celular. Pô, mandar uma mensagem pro filho. Pai, você tá fazendo o que com o seu celular aí? Então, é difícil. Desmoraliza, né, Celso? Desmoraliza, fica difícil. Ô, Celso, esse detalhe eu aprendi com você, esse do videogame, né? Naquelas outras. A gente dá isso e orienta também o pai para jogar do celular para a Smart TV, né? Lógico. Agora, uma coisa interessante... Você vê cada pai feliz, Luiz, fala, nossa, faz tempo que eu estou querendo, a mulher não deixa. Tá vendo, mãe? Indicação médica. Você já escutou isso, Luiz? Sim, com certeza. O pai fica feliz, é o tá vendo? Mandou. Tá vendo? Agora, uma coisa que eu faço muito, que a gente atende muito criança, muitas vezes eu peço, às vezes, para ficar com a criança, ou me dirijo muito para eles. Eu não converso muito com o pai, porque às vezes eles acham, o pai fica assim, tá vendo? Eu não te falei, aquele reforço. Então, a gente fala, não, peraí, deixa eu conversar com ele aqui. E eles entendem. Crianças de 6, 8 anos têm uma capacidade tranquila, aí mais velhos, melhor ainda. E agora eu estou usando pela Covid, eu não estou deixando entrar muito. Às vezes entra o adolescente, aí eu prefiro conversar diretamente com ele, porque você tem uma outra forma de conversar, em termos de, primeiro, usar o cognitivo, né? Quer dizer, o conhecimento, para ele entender. A gente tem que gastar um tempo, né? Investir na consulta, explicar, porque se ficar só falando, é igualzinho a história do Enem. Todo mundo já fala que tem que estudar em casa e fica falando também, quer dizer, ele entra pelo ouvido e sai pelo outro. O Breno, você tem outra pergunta, teve uma colocação da Sandra, mas eu acho que ele respondeu que essa lente da Roya já está disponível nas óticas, parece que só em outubro, não é isso? Então tá. E o custo também, Celso, é 500 o par, aproximadamente? Okay. Não, é 400 a previsão, entre 400 e 500 dólares. Dólares o par, né? O par. Perfeito. Não, mas é previsão, ainda não... É uma previsão, não fechou. Não fechou. Aí pode ser que lá a Internacional subsidie alguma coisa, baixa custo, aí vai baixar preço final, ou pode ser que não. Mas o que é o X da questão que a gente sempre comenta, né? Que o pessoal assim, são mais, 2.500 para 3.000 e pouco da outra lente de contato, vai ficar quase a mesma coisa. Não, peraí. Se você está de óculos, você não estragou o óculos, você passou um ano, não aumentou, você vai continuar usando. A outra descarte diário, acabou, meu amigão. Passou um ano, tchau, você está na última lente. Se aumentou, não aumentou, é mais de novo. Lógico que tem paciente que vai quebrar, tem paciente que vai estragar, vai trabalhar com alguma garantia da lente, com certeza, que é uma lente cara. Então, eu acho que vai trabalhar legal. Entendeu? A gente até participou do negócio, expliquei para eles algumas coisas que não adianta você entrar com uma coisa de alto custo e limitar a população. Não vai. Você entra com alguma coisa de 4 mil, quanto que vocês acham que vai ter acesso para pagar 4 mil numa lente? Ainda tem armação, hein? Então, mas qual que vai ser a população que vai ter acesso a isso? Então, é uma lente que você não quer vender. Sim. Tá, você quer que sua lente venda bem, que ela entra no mercado pesado e tudo mais? Porque, assim, por enquanto, vamos dizer assim, que a gente fala, né? Você vai chegar primeiro no mercado, mas as outras estão vindo. Você não vai ficar sozinho. Você imagina, você lança uma cara, daqui a pouco seu concorrente lança uma, metade do seu preço. E aí, você vai ficar com cara de quê? Você vai perder todas as vendas. Vai para o outro. Né? E um 55 e outros 50, tá? 50, metade do preço, a turma vai para 50. Então, você vai chegar primeiro, já lança um preço que você já entra de sola. Pronto. Você vai chegar primeiro, vai pegar água limpa.
Então, pronto. Celso, E facilita mudando- muito, né? Facilita. A Ásia, hoje, primeira opção de tratamento já para muitas crianças é tudo óculos direto. Entra ó, óculos. Porque ele sabe que vai, né? Na Ásia, com toda aquela genética, sabe que vai. Então, começou óculos. Já põe óculos de controle de focos. Pronto. O Celso, a Luciene está perguntando, Luciene Chaves, porque Boa você noite, Luciene. que você tinha falado sobre o protocolo da atropina. Ela está perguntando o limite de idade para a prescrição, e depois ela continua aqui falando, eu acho que eu vou ler de uma vez, que aí você, qualquer coisa, a gente repete. Sabemos da maior incidência de miopia em pacientes com toxoplasmose não relacionada ao comprimento axial. Contudo, esses pacientes têm evoluído com progressão da miopia pelos motivos relacionados aos eletrônicos e também do ambiente, né? Você vê contraindicação para o uso de atropina desde que é confirmado o crescimento axial? Não, nesses casos de toxo, não, eu acho que não teria contraindicação, não, desde que confirme, né? Por quê? Eu já reparei alguns pacientes, e eu vi um caso interessante, que o menino tinha múltiplas lesões de toxo, acho que eu perdi a chance de fazer a retinografia dele até para documentar, mas na época que eu prestei mais atenção no crescimento axial dele, ele ainda estava com 8, 9 anos, eu tinha começado a medir ele desde 6, e eu nem tinha parado para pensar se ia usar ou não ia usar, mas eu já queria ter umas medidas dele. E o que aconteceu? O lado que tinha um monte de lesão não cresceu. E aí o lado que tinha só lesão macular cresceu. Falei, pô, me lembrou o macaquinho lá da pesquisa. Falei, o que fez um monte de lesão aqui, segurou, travou, queimou a média periferia, estimulou menos, não cresceu. Tem uma lesãozinha foveal mínima que dá uns 20, 60 de visão desse lado, mas o outro 20/200. E esse outro lado do 20/200 cresceu mais. Entendeu? Então, alguns desses pacientes que você consiga comprovar que está tendo crescimento axial, não tem problema usar. Eu tenho paciente pseudofásico. Mãe, está aqui, ó. Mas assim, não vou pegar o pseudofásico, fazer uma avaliação, medir um ano depois e passar. Não. Aí a gente tem que ser mais rigoroso. Tem que medir um pouco mais. Então, eu tenho uns que eu cheguei a medir 3 vezes até tomar a decisão. Mãe, olha aqui, ó, como que está. Então, nós temos esse estudo aqui que foi feito em pacientes que têm cristalina. E controlou. Seu filho, a gente não sabe quando vai controlar. Vamos ter uma avaliação do retinólogo, vamos dividir responsabilidade, vamos olhar essa retina periférica dele, se está saudável ou não, e nós podemos tentar essa atropina. Então, eu tenho alguns com 3, 4 anos de segmento que diminuiu a progressão, usando atropina 0,025. Aí eu não fico com medo de fazer a alteração da acomodação, é preciso fácil. Entendeu? Tem uma que eu ajustei para 0,04, para poder segurar. Segurou. Pronto. Agora, ela perguntou em relação ao limite. A minha filha mais velha usou a atropina entre 20 e 23 anos de idade. Hoje ela tem 30. Estabilizou na época, depois não aumentou mais. Na época também ela começou a queixar algumas coisas de perto, que eu ainda, nessa idade, eu estava colocando nela 0,025, ela começou a querer me bater, aí eu passei para lente de contato bifocal, mais um ano e meio, e aí ela estabilizou, tirei e ficou só com lente. Tá. Mas eu tenho pacientes com 23, 24 anos, todos usando. Alguns candidatos à cirurgia refrativa, que eu quero que ele cresça no máximo 0,03 por ano. Porque senão, provavelmente, vai voltar alguma coisa importante nesses pacientes. E, ao mesmo tempo, para muitos, eu brinco com eles. Seguinte, vamos ver aí, começou a estabilizar, mas, aqui, você vai ficar de joelho no milho, aqui do lado, e vai prometer que vai diminuir os eletrônicos. Não, porque a eletrônica não faz. Faz, meu amigo, faz. Nós estamos com esse estudo que você comentou comigo, Luiz, na população de acadêmicos de medicina, que nós vamos fazer um follow-up de 3 anos de segmento dele, nós já estávamos vendo os iniciais, já está aparecendo. Entendeu? Já está aparecendo o crescimento. Então, esse crescimento, muda, né? Que a gente fica falando, para. Não.
Se tiver excesso de próximas, sem atividade longe, nós fizemos um questionário bem elaborado, o Iribari nos ajudou. Então, a gente fez um apanhado para fechar bem essa questão. E aí a gente já está vendo que aqueles que estão exagerando e não tem quase nada, está crescendo. Acho que ano que vem ou no outro a gente já vai ter alguns dados para publicar sobre isso. Em adultos, na academia de medicina, não tem criança. Eles estudam muito, né? É o que você falou. Estudam muito, usa demais a visão. E agora muitos deles falam mesmo, não dá, eu estudo no tablet, eu estudo no celular, porque às vezes entre um negócio no escritório, não vou ficar levando lá para um lugar para outro. Eu já estudo ali, tem que discutir o caso, tem que não sei o quê. Tem o preço, né? Mas querem fazer. Então, acredito que não tem um limite superior, você só não pode garantir a eficácia da atropina nessa situação. E também, desse mesmo raciocínio, não precisa começar com 0,025. Hoje, para todos esses acima de 16 anos, sempre é 0,01. Começa com 0,01, controlou, ok. Não controlou, aí eu vou aumentando aos poucos a concentração. Senão eles vão reclamar muito, né? Senão ele já sai reclamando. Sim. É. Ô, Breno, tem uma pergunta, quer ler aí? Da Sandra? Peraí. É uma fala, né? Ela está mais afirmando, né? Que ela acredita que a adesão aos óculos, né, será maior que as lentes de contato. E com um custo parecido, né? Sim, ou Foi menor, mais uma né? afirmação mesmo, né? Por enquanto, acho que menor. Porque assim, veja bem, para a maioria das crianças, você pegar uma criança de 8 anos, por exemplo, se ela começou a ficar míope, 2 graus de miopia, inicialmente, você vai passar um óculos, esperar 1 ano, tal, acompanhar a progressão dessa criança, tá? Você acompanhou, viu que de 2 passou para 2,5, certo? E aí esse óculos ficou fraco, tudo mais. Tá. Aí você vai ter que trocar. Então, se você vai ter que trocar, vai ter que fazer um novo óculos. Aí você vai fazer um novo óculos e uma lente de contato, vai dar 2 custos. Entendeu? Aí nessa situação, você faz um novo óculos, você já faz Miles Martin. Pronto, é isso que está virando a Ásia hoje em dia. O cara já vai para uma lente de focos. Lá na Ásia já tem outras rodando. Já tem mais lente. Até uma que é de uma indústria da Ásia mesmo. Uma outra que é mais local lá. Já está para tudo que é lado. E já começou a apelar, né? Já está com o preço lá embaixo. Aí as outras empresas já estão, nós temos que abaixar, senão não vai. Agora, hoje, Celso, sua primeira escolha é começar com a atropina, né? Sim, hoje em dia. Sim, com as opções que a gente tem, né? Com as opções que a gente tem. E a ecobiometria, você coloca uma ênfase muito grande. Sim. E a gente tem dificuldade da criança e também dos colegas fazerem, né? Quem faz ecobio, às vezes, isso não é um probleminha? Isso é verdade. Não, isso é verdade. Assim, eu passo por essa situação porque eu trabalho em 2 locais. Eu trabalho na minha clínica oftalmocêntrica, trabalho no Hospital de Olhos, e na minha clínica é a minha auxiliar que faz. Então, minha auxiliar, a que está comigo agora, ela já tem 3 anos comigo, tem hora que eu falo assim, como é que você conseguiu 5 medidas e me dá 0,02 de variação? Como é que você conseguiu essa arte nesse capeta de 4 anos? Não, sinceramente, tem hora que uns artistas assim, falam, meu Deus, como é que eu consegui? Quando ela fala assim, eu não consegui, só consegui 0,4, 0,04, você quer vir tentar? Eu falo, não quero. Eu já sei que não vai dar. Não adianta eu ir lá, a habilidade dela para colher o exame já ficou 10 vezes melhor que a minha. Ela colhe 10 vezes mais rápido. Quando eu ver o tempo, ela está fazendo uma outra coisa. Daí, já vou lá fazer logo isso aqui para adiantar. Eu gasto o dobro do tempo que ela. Agora, quando eu tenho que fazer no Hospital de Olhos, que normalmente a maioria que toda hora faz, é tudo vovô para catarata, e o pessoal está acostumado com os vovô, as crianças penam. Vira e mexe, cara, tá 0,07 de variação aqui, pô, tem uma variação aqui, você não tem... Cara, já tentei aqui tudo que é jeito, não dá, não. Então, vira e mexe, tem mais dificuldade para fazer. Então, isso que você falou é verdade. A dificuldade de fazer não é fácil, tem que estar acostumado com criança. Mas a tendência é quando você vai mandando para o mesmo lugar, por exemplo, e alguém vai treinando lá para fazer, vai ficar cada vez melhor, né? E logo, logo vai ter um equipamento mais preciso para a gente ter disponível nos consultórios. Hoje a gente já tem uma opção, mas parece que não foi mais...
mas sem precisa... tocar a pálpebra, né? Se puder não tocar o olho. Sim, não tocar Seria em ótimo, nada. né? É. Ele está perguntando aqui, o colega Sérgio, sobre a neostigmina. Existe alguma coisa a respeito? Não, Eu não sei. ainda não vi. Acho que não. Eu ainda não vi. Tinha. Pode ser que já saiu, já está saindo algumas coisas, falando algumas coisas diferentes e que pode acontecer, né? Por exemplo, até alfa-adrenérgico já foi estudado em animal, né? Então tá vindo aí, algumas coisas vão surgir aí com relação a isso. Eu acredito que o futuro do controle da miopia a gente não tem ainda. O controle da miopia não é nada disso que está aí. Vai ser outra coisa. Só que a gente não sabe o que é essa outra coisa ainda. Mas vai aparecer, alguém vai descobrir. Ó, desse jeito aqui, você vai lá e esclera, pá, endurece, não vai mais. Ah, é? Não vai. Vai sair nesse sentido. Agora, quando será? Quem vai descobrir? Quem vai ganhar esse prêmio Nobel? Não sei. Ô, Celso, é uma coisa interessante, eu não sei se os colegas pensam assim, você tem muita experiência. Quando a gente vai dar uma notícia de que aumentou 1,5 grau, às vezes num tempo curto, a gente fica querendo economizar esse aumento, né, para Sim, poupar os pais, não é isso? sim, Isso é uma situação também que incomoda muito na sim, sim, relação. Não, sim. mas isso tudo, doutor, poxa É. vida, né? Tem hora que você Isso fica assim, também ó, sem eu já te jeito, não é? avisei, hein? Eu já chego assim, eu já te avisei, hein? Se aumentar 1 grau, você sabe, hein? Você sabe o que vai acontecer com o seu celular. Então, infelizmente, ficou ligado o controle com a punição, que na verdade era para ter esse controle do celular antes e não Sim. relacionar com isso. Mas infelizmente às vezes vai. Aí você olha assim, pô, esse dia teve um que cresceu 0,6. Falei, meu Deus do céu, 0,6 de crescimento do guri com 15 anos, 0,6 de crescimento em um ano. Meu Deus, mas foi durante a pandemia, né? Aí tá, não, mamãe, aula online, né? Tá, aula online de 7 da manhã a 8h30 da noite, que eu vi que você estava usando o celular o tempo todo. Mamãe, mas tem tarefa. Tarefa que fica de 7 da manhã a 8h30 da noite. A mãe tem o aplicativo que acompanha e sabia o que ele estava fazendo, né? Então tem uns negócios desses que acontecem, os abusos, e infelizmente é difícil, acaba não, tem que falar, ué. Eu gosto sempre assim, sempre que eu vou mostrar, eu mostro a biometria primeiro. Ó, tá aqui, ó. Olha, tá vendo aqui, ó? Era esperado o crescimento próximo depende da idade um pouquinho, mas nos menorzinhos, ou até ali próximo dos 6, 7 anos, 0,13, 0,14, aí um pouquinho maior até 0,12, e aí a hora que ele chega ali com 15, 16, 17 anos, 0,06, dali para frente. Então, a hora que eu vejo um crescimento maior, eu falo, ó, o previsto para você era isso. Se você crescesse isso, seu olho se compensava, seu cristalino perdia poder, seu grau não mudava. E aí, às vezes, você vê assim, agora teve uma que cresceu 0,7. Então, imagina quando você fala que tem que crescer 0,12, cresceu 0,7. A mãe só olha assim de lado, fala, espera, você vai ver. Mas você vai fazer o quê? As crianças mais novas, Celso, quais que você, assim, 5 anos, você sugere o início para a tropina, não é? Isso, então, mas Eu, aí que é o detalhe. Esse de 5 anos, a gente começa quando você conseguiu ter essa medida com 4. Minha tá. auxiliar é boa, mas não é tanto, não. Tem uns que ela não consegue. Fala, Sim. doutor, não deu, não deu. Eu consegui uma medida. Falei, não, apaga, eu não quero uma medida. Uma medida não vai servir para nada. Só para dar confusão. Para apagar, não conseguiu. Não conseguiu fazer. Aí volta 6 meses depois, tenta fazer. Aí Ou você vai aí só a nos gente fica só óculos e no controle espera. ambiental, isso, óculos, Entendi. controle ambiental. Controle ambiental você pode fazer qualquer hora, você não está Sim. prejudicando nada. Essa questão que hoje eu coloco muito para os pais, eu falo, ó, não estamos fazendo uma prevenção para o seu filho por causa do olho, nós estamos fazendo por causa do psíquico, desenvolvimento dele como pessoa. Aí ele fala, pô, pois é, doutor. Quando estava assim, estava a hora que nós seguramos, pô, nós temos outro filho em casa. Antes ele nem respondia, só balançava a cabeça, não falava uma coisa para a gente. E a gente já estava achando que isso era normal entre eles. Aí depois que a gente segurou, sim, agora ele pergunta, pai, quanto que foi o jogo? Você vai quando que foi o jogo São Paulo? Não entra nada, né? Então, tá. Pergunta sobre futebol, sobre outras coisas, e o menino simplesmente não perguntava mais nada para ele.
Por quê? Ele ficava o tempo todo conectado, ele estava achando que estava olhando para o pai, estava nada, ele estava ali pensando em alguma coisa para voltar, né? Entendeu? Então muda isso aí. E aí você pega isso numa criança de 4, 5, 6 anos, é um problema sério. As alterações de comportamento da criança é seríssimo. Não tem paciência para nada. Para nada. Ó, a televisão, a hora que ele senta para assistir televisão, já fica perguntando: ei, como é que passa a propaganda? Passa aí para mim. Não tem como pular? Não, que pular, tem que esperar a propaganda. Não é assim. Então ele já quer tudo imediato. Imediato. Muita agitação, então, né? Muita agitação. Então, isso, de certo modo, atrapalha várias outras coisas depois da vida. E vem outros problemas relacionados. Entendeu? Então, nós temos que sair por esse lado. Igual eu comento com eles, você sabia que tem uma limitação de uso que veio da sociedade, até da sociedade americana de pediatria? Cara, já vi que você escreveu lá naquele negócio seu, tudo mais, que tem esses limites. Sim. Ele não falou isso por causa do olho. Ele falou isso por causa da cabeça da criança. Então, baseado nisso, nós já estamos puxando para o nosso lado, que também é bom. Então, você tem que se controlar, tem que controlar seu filho. Então, para chamar essa atenção. Então, às vezes, quando você joga isso, eles entendem melhor a situação, que não é só a miopia ficar aumentando e estou segurando a miopia. Não é só isso, não. O pessoal está perguntando aqui aonde que adquire atropina. Se for aqui em BH, a Padre Rolim, ali perto da Brasil, não é propaganda, é porque tem dificuldade mesmo na Citofarma, né? Citofarma também. Exatamente. Agora, se o Breno tiver alguma outra, que no início a gente encomendava lá como é que chama lá? Gente, São Paulo? Não, aquela iPharma. Oftalmos, né? Isso que agora início, virou né? iPharma. iPharma, isso mesmo. Mas aqui nós já temos, né? E o pessoal faz muito legal. Fica melhor, né? Não tem estoque mais barato, né? Agora eu vi uma última pergunta aqui também, Molinari, até então, sobre qual é o seu protocolo, Celso, para o uso da atropina. Você mostrou ali aquele início, né? Como que você define a dose inicial. Foi. Eu acredito que ele esteja perguntando assim sobre o acompanhamento, o follow-up, né? Isso. Então, normalmente a gente começa dessa forma que eu me indiquei para selecionar a dose, e aí normalmente nós acompanhamos por 2 anos essa situação. Por quê? Já tem um achado aí, vários estudos demonstraram, que de repente o segundo ano pode ser melhor que o primeiro controle. Então, a gente espera passar e você vai acompanhando 6 em 6 meses, porque você tem que estar reforçando o controle ambiental, você tem que estar checando a refração. Se eu checo a refração e vejo que ela praticamente não mudou, está indo tudo bem, reoriento todas as coisas e volto em 6 meses de novo. Se eu já vejo ali que já escapou alguma coisa, a refração já subiu ali, ameaçou um meio a mais, já faço biometria de novo, porque eu já confirmo o que está e se já tem que ajustar a dose, ajusta a dose. Se já tem que dar outra bronca por causa de controle ambiental, já dá outra bronca. Né? E aí a gente já começa de novo, já vai mais 6 meses. E aí nisso a gente vai de 6 em 6 até completar 2 anos. Deu 2 anos, está com o controle ok? Controle ok significa não aumentou mais que 0,25 por ano e o crescimento do olho saiu naquele crescimento de acordo com como a gente comentou, de acordo com a idade, a gente considera, se está em controle, reduz concentração. Então, se está usando 0,025, às vezes eu caio para 0,015, dependendo do caso, caio para 0,01%, e aí reavalia de novo mais 6 meses. Mais 6 meses, de novo está controlado? Ou pode esperar mais até 1 ano. Está controlado? Está controlado. Tira, reavalia em 6 meses novamente. Se voltou a crescer, vários estudos e vários locais já mostraram que volta com a concentração que fez o melhor controle e segue a vida. Entendeu? E aí volta de novo. Efeitos colaterais são tão poucos, né? Assim, quase que não tem muito pouco. Agora, recentemente, no nosso grupo lá, teve acho que foi a Ana Tereza que relatou, um caso lá que teve como se fosse uma reação urticariforme, qualquer coisa assim, o corpo inteiro, né? A gente conversou aí com vários colegas internacionais, a Noha dos Estados Unidos, o Clark também dos Estados Unidos, o Paul lá de Taiwan, conversei com o Jason Yan lá de Hong Kong,
Ó, no máximo um eritemazinho, alguma coisa, suspende uma semana, volta de novo, tá tudo bem. Nunca nenhum viu essa reação e ficaram até agradecidos da gente ter mandado essa informação para eles. Ó, pode acontecer isso, né? Então, por enquanto, por quê? Porque o importante é que ela suspendeu, depois voltou e voltou de novo. Então, até prova Fez o contrário, teste, ou é a atropina, ou é algum conservante que está lá que está fazendo isso. Ou não vão ter que esperar, que parece que está vindo para o Brasil, vai lançar no mundo, é uma atropina sem conservante. Então, vamos ver. Igual aqueles colírios de bombinha, né? De lágrima. Sim. Então, parece que está vindo por aí. Se vier, vai ser uma maravilha, né? Vai ser muito bacana. Gente, mais alguma pergunta para o Celso? O Celso, com essa generosidade, né? Assim, nos espanta, né? Por conhecimento, simplicidade, é muito bacana. E como ele tem experiência em casa, né? Já usou a atropina em casa, mesmo com a filha, né? Isso é bacana, né? Porque você pode contar. Acho que dos primeiros que eu comecei a usar, a gente começa assim, igual quem fez a primeira nebulização com hidroxicloroquina aqui de uma farmácia que a gente conhece aqui. Eu que fiz. Peguei, não, você faz para mim? Faz. Fez para mim, peguei, coloquei lá, nebulizei eu mesmo. Não senti nada, não aconteceu nada, tá bom. Nem estava com Covid, mas está Covid? Não, estou vendo o que esse negócio aqui. Se ele fizer mal para eu que nem tenho Covid, imagina para os outros, né? Tá, e aí, o primeiro que usou foi meu sobrinho. Aí o segundo que usou, meu afilhado. Então, assim, a gente começa com a família. Aí vai dando certo aqui, vai dando certo ali, aí você vai falando. Por quê? Porque na época eu não tinha o estudo de Singapura para me falar. Eu só tinha o estudo do FEM, só lá de Taiwan. E assim mesmo, o estudo era parte do estudo. Por quê? O estudo só tinha o abstract e a outra parte ele publicou lá em chinês, sei lá o que língua que é lá. Não, lá. E aí alguém estava fazendo uma apresentação lá com o nosso colega lá de Guangzhou, na China, de um negócio que eu estava falando com ele, e eu comentei com ele e falou, tem uma parte do negócio que ela traduziu para o inglês, você quer? Me manda aí o que você tem em inglês aí desse negócio. Ele mandou, eu peguei aquilo ali, deu para entender mais ou menos. Falei, entendi o que esse cara está fazendo. Ele está usando 0,025 até antes de ficar míope. Eu falei, então eu vou usar. Por quê? Porque na época eu usava colírio cicloplégico toda sexta-feira. Imagina o cara pingar um colírio ciclopentolato sexta-feira à noite. Nossa, eu tenho umas filhas de uns médicos, colega meu aqui, que assim, a maioria do que eu usava sempre era filho de médico. Filho de advogado, eu não usava nenhum. Eu usava, eu conversava, isso aqui é off-label e tudo mais, né? Você quer fazer isso aí? Tem um lugar usando cicloplégico, não sei o que mais. Não, vamos fazer. Imagina a menina loirinha, 13, 14 anos, pinga cicloplégico, sexta-feira à noite, abre a pupila e fica escuro. Nossa Senhora! Aí, graças a Deus, a irmã mais nova dela conseguiu já chegar na época da atropina 0,025%, controlou melhor, porque virava e mexia. A mãe dela, mas você está enxergando muito de perto, o que foi? Não pinguei essa cesta. Então, tinha cesta que ela ia sair, não pingava. Então, era difícil. Mas, bacana, foi vindo aí. Bacana mesmo. Gente, mais alguma pergunta? Vamos aproveitar, né? Porque isso é uma situação rara, né, Breno? A gente ter com certeza. um expert, assim, né? Nós temos um grupo lá que todo mundo, Celso, como é que é? Né? O Celso tira a dúvida da maioria. Nós queremos depois que você envie para nós, eu vou te lembrar depois desse material que a gente disponibiliza, né? Verei, sim. O Celso, mas... a questão dessa orientação que a gente tem, eu mando ela sempre para os colegas do jeito que eu uso, né? Então, eu mando ela no Word, por exemplo, mas na hora que eu mando o paciente, eu mando em PDF, para não ficar aquela desconfiguração toda hora. Sim. Aí eu mando como está. Aí eu peço sempre para o pessoal, você só troca as informações. Porque tem a logo dos lugares que eu trabalho, então tira, coloca, tem meu telefone, meu contato, meu nome, tira, coloca o de vocês. Fica uma coisa como é uma informação sua que você está dando para o paciente. E não gostei desse termo que o Celso colocou, não sei o quê, fica à vontade. Muda, né? Mude do jeito que você quiser. Ele colocou o português errado, arruma, não tem para até me avisa, Celso, o português é errado aqui, ó. Aí a gente vai corrigindo tudo mais para ficar uma coisa bem esclarecida.
esclarecida o paciente. E isso é importante, quando você mais se esclarecer, ele mais fica consciente para cobrar da criança. De vez em quando tem uns que pregam na geladeira. Eu acho que ele está com 3 ou 4 páginas, fica assim na geladeira, ó lá, ó lá. É muito bacana, né? Essa experiência do dia a dia, né? Sim, Eu peguei, sim. em 2018, eu peguei o seu consentimento e uso até hoje. Agora eu vou atualizar para ver Sim, qual sim. que Porque já você tem mudou, né? depois teve o do CFM, né? Então já está Exatamente. comentando do CFM ali e tudo mais. Ô, gente, se ninguém mais tem nenhuma pergunta, Breno, alguma colocação, a gente deixa o Celso curtir a família, né, Celso? Que chegou também já tarde para dar a aula para a gente. Breno? Mais agradecer o Celso mesmo, né? Que foi ótimo, como sempre. Obrigado. Que é um prazer tê-lo aqui conosco, né, Molinari? Isso. Tamo Ô, aí. Celso, muito obrigado. Assim que tivermos, Agradeço. né, tudo normal, né, a gente vai trazer você aqui, viu? Tá E a certo. Sociedade Combinado. Mineira de Oftalmologia e a Associação Médica de Minas Gerais e toda a equipe da turma, né? Agradecer ao Thales, ao Pedro e toda a equipe lá do Centro de Convenções. E uma boa notícia é que possivelmente a gente vai começar a abrir os eventos também presencialmente na Associação Médica, vai ser muito bom para todo mundo. Para todo mundo querendo Tá encontrar com ótimo. todo mundo, não é mesmo? Verdade. Obrigado, viu, Celso? Obrigado a Sucesso, viu? vocês. Grande Felicidades. abraço, boa noite. Obrigado Obrigado pela demais. participação de todos. Até mais. Obrigado, Breno. Boa Obrigado a noite, todo mundo. obrigado a todos aí, viu? Boa noite, gente.